Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, ótimo domingo para você, que a graça do Senhor seja poderosamente derramada na sua vida, na sua casa, no seu casamento, na sua saúde, que a graça do Senhor seja poderosamente manifesta no seio da sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, nos seus bens, no meio da sua parentela, entre os seus colegas, entre seus amigos, que o Espírito Santo transborde, inunde, envolva, renove, capacite, encha de vitória, de alegria, de paz, de esperança, de fé, de ânimo, de renovo e de unção. Que a unção de Deus seja derramada na sua casa. Que o sangue de Jesus Cristo cubra com proteção, com livramento, com graça, com cura e com vitória cada integrante da sua família. Que o poder de Deus seja poderosamente derramado e manifesto na sua trajetória, em cada passo que você der. Que a graça do Senhor seja aquilo que faz a diferença na sua vida. A palavra de Deus nos ensina: a minha graça te basta. Disse o Senhor ao seu apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Por isso, a graça do Senhor é suficiente para nós. O problema é o momento em que nos falta a graça. O problema é o momento em que nós estamos sem graça. Essa é a grande complicação da vida do cristão. Andar sem graça. Eu posso enfrentar problemas, eu posso enfrentar lutas, eu posso enfrentar crises, eu posso lidar com angústias, eu posso lidar com tribulações, eu posso passar por aflições, eu posso estar no deserto, eu posso estar no meio de um vale de ossos sequíssimos, eu posso estar no vale da sombra e da morte, mas se eu tiver a graça do Senhor, eu não temerei. O problema é que muitos estão sem graça. E se eu estiver sem graça, terei problemas. Se eu estiver desprovido da graça, eu vou encontrar dificuldades. Se eu estiver desprotegido pela graça do Senhor, desprovido dela, eu vou sofrer. Mas a graça do Senhor me garante. A graça do Senhor me sustenta. A graça do Senhor me supre. A graça do Senhor me fortalece. A graça do Senhor me mantém de pé. Ah, se não for a graça do Senhor. Se não for a graça do Senhor na minha vida. Se não for a graça do Senhor na sua vida. Se não for a graça do Senhor, o que é que vai acontecer? Ah, eu e você vamos ter problemas. Por isso que nós precisamos tanto da graça do Senhor. Por isso que nós precisamos tão intensamente viver na graça. A graça do Senhor. É pela graça que nós somos salvos. É pela graça que nós estamos aqui. A graça do Senhor nos alcançou. A graça do Senhor é derramada sobre nós. A graça do Senhor é contigo, é comigo, é conosco. E sem a graça do Senhor, eu não posso avançar. Sem a graça do Senhor, eu não posso ir adiante. Sem a graça do Senhor, eu não posso prosseguir.
Sem a graça do Senhor, eu não chegarei a lugar algum. Porém, a graça, a superabundante graça do Senhor, quando ela me alcança, quando ela me toca, quando ela me enche, quando ela me inunda, quando ela transborda, ela faz a diferença. O que é que eu preciso? Eu preciso da graça. O que é que eu preciso? Eu preciso da graça. E se eu não tiver a graça? Terei problemas. Mas e a graça do Senhor na minha vida? Basta. As outras coisas, o Senhor acrescenta. Eu preciso da graça. As outras coisas, o Senhor acrescenta. Então o que é que eu tenho que buscar? A graça. O que é que eu preciso correr atrás? A graça. O que é que eu não posso abrir mão? Da graça. E onde é que eu vou encontrar a graça? No Senhor. Eu preciso da graça do Senhor. Eu vou repetir. Eu preciso da graça do Senhor. O casamento pode ter problemas. As finanças podem ter problemas. A saúde pode ter problemas. O meu físico pode ter problemas. A minha casa pode ter problemas. Mas eu não posso enfrentar esses problemas sem a graça do Senhor. Isto é tão relevante. Quando Jesus Cristo morreu, ele iniciou na cruz a dispensação, o período da graça. Antes, nós estávamos na dispensação, no período da lei. Mas a lei, diz a palavra de Deus, ela foi ineficaz para salvação. A lei não foi capaz de salvar o homem. A lei não foi suficiente para resgate, para redenção, para salvação. Então Jesus veio. Então Jesus pagou o preço. Então Jesus abriu o caminho. Então Jesus preparou a jornada. Então Jesus se apresentou como a solução, como a resposta, como o caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus, porque Jesus nos trouxe a graça. E eu preciso, você precisa, nós precisamos da graça do Senhor. É tão interessante isso, é tão forte, é tão marcante, é tão relevante, que até nós nos cumprimentamos, nós nos saudamos com a graça e com a paz do Senhor. Graça e paz. Isso é tão sério que nós usamos isso até como saudação. Graça e paz. Tão importante é a graça do Senhor em nossa vida. Eu não posso viver sem a graça. Você não pode viver sem a graça. Nós não podemos viver sem a graça. Deus falou através da palavra, ele disse a Paulo, isso está registrado. Paulo tinha espinho na carne. Paulo 3 vezes pediu a Deus que o livrasse daquele espinho na carne. E a resposta do Senhor, o Espírito Santo se posicionou e falou: Paulo, a minha graça te basta. Esta mesma palavra serve para você, serve para mim, serve para nós. Alexander, a minha graça
te basta. Então eu me levanto pela manhã, às vezes cansado, às vezes desanimado, às vezes preocupado, às vezes desconfortável com alguma situação, às vezes triste, às vezes depressivo, às vezes desanimado. Mas então eu devo me lembrar: a graça do Senhor é suficiente na minha vida. A graça do Senhor basta. Então o que é que eu preciso? Da graça. Então eu digo imediatamente: Senhor, venha cá. Senhor, eu vou até ali rapidinho, dar uma morrida. Anular a minha carne, a minha velha natureza, a minha vontade, a minha história passada. Colocar na cruz. E já volto. E quando eu volto, eu digo: Senhor, venha cá. Eu preciso da tua graça. E o interessante é que Deus não retira o espinho na carne de Paulo. Pelo contrário, ele diz: o espinho fica, mas a minha graça te basta. O espinho fica, mas a minha graça te basta. Porque o poder, ele se aperfeiçoa nas fraquezas, e Paulo então ele conclui que quando ele está fraco, é que ele é forte. Porque ele percebe que o problema não é o espinho, o problema é não ter a graça. E se ele tem a graça, isso basta. Se você tiver a graça do Senhor, não importa o tamanho do problema, da encrenca, da confusão, da tragédia, da luta, da crise, do choro, porque o choro, diz a palavra de Deus, dura a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai amanhecer. Vai chegar o amanhecer na sua vida, vai chegar o amanhecer na sua história, vai chegar o amanhecer na nossa trajetória. A questão é a graça. O que eu preciso é da graça. O que você precisa é da graça. Então nós precisamos buscar, e eu faço isso. Diariamente eu digo: Senhor, hoje a situação é difícil. Por favor, conceda-me mais da tua graça. Porque eu não posso viver sem a tua graça. Até mesmo a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação é pela graça, não é de graça, teve preço. Preço altíssimo pago por Jesus. A salvação é pela graça. Nós estamos na época, na dispensação da graça. Dispensação esta que começou com Jesus e vai até o arrebatamento. Quando vai começar a dispensação dos últimos tempos. Nós estamos na dispensação da graça. E sendo assim, não podemos viver sem a graça. E não é possível nenhum crente, nenhum servo de Deus, nenhum filho do Pai viver sem a graça. E nós estamos aqui neste domingo, nesta tarde de domingo, aqui na minha região, uma tarde belíssima, ensolarada, sol do outono, belíssimo céu, debaixo da graça do Senhor. Por que estou aqui? Porque a graça do Senhor me alcançou. Por que estou aqui? Porque a graça do Senhor me alcançou. Por que você está aí? Porque a graça do Senhor te alcançou. Por que nós estamos aqui? Porque a graça do Senhor nos alcançou. Por que eu estou de pé? Porque a graça do Senhor me sustenta. Por que você está de pé? Porque a graça do Senhor te sustenta. Por que a minha família está de pé? Porque a graça do Senhor nos sustenta. Por que a tua família está de pé?
porque a graça do Senhor te sustenta. Jó passou por uma prova grande. Perdeu filhos, rebanhos, servos, saúde, mas ele não deixou de ter a graça do Senhor. E aí entra a palavra que Deus colocou em meu coração para nossa meditação hoje. Quando você tem a graça, você é restituído. Quando você tem a graça, você é restituído. O que precisa ter para ser restituído? A graça do Senhor. O que é que precisamos ter em nossa vida para receber de volta o que Deus tem para nós? A graça do Senhor. Então eu e você não podemos abrir mão do quê? Da graça. E infelizmente tem muita gente deixando de lado, abrindo mão da graça do Senhor. Eu não posso viver longe da graça de Deus. Você não pode viver longe da graça de Deus. E quem tem a graça, recebe de volta. Jó foi restituído. Houve um processo. Houve um trabalhar de Deus. Houve uma ação do Senhor na vida de Jó. Mas ele foi restituído. Por que ele foi restituído? Porque ele não abandonou o Senhor em função das circunstâncias. E ele disse, mulher, quando a mulher dele disse para ele, você já perdeu tudo, cidadão? E você ainda vai continuar fiel a Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. E Jó disse, não. Será que você esperava receber de Deus somente o bem? Não. Deus nos deu. E Deus tirou de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala que em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Ele permaneceu na graça. E o que é que você e eu precisamos? Precisamos permanecer na graça. Olha só, Saul, rei de Israel, foi ungido por Samuel. Foi cheio da presença de Deus. Deus o abençoou. Deus era com ele. Deus o sustentou. Deus o honrou. Deus o enriqueceu. Deus o exaltou. Mas Saul não manteve a sua vida na graça do Senhor. O que acontece com quem não mantém a graça do Senhor? É rejeitado. Chegou um dia que Saul começa a se afastar de Deus. E aqui está a questão da graça. Para eu andar na graça, eu tenho que andar com Deus. Saul deixou de andar com Deus e foi perdendo a graça na medida em que foi se afastando do Senhor. Queridos, eu tenho que lhe dizer, não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Não se afaste do Senhor. Independente das circunstâncias, não se afaste do Senhor. Porque Ele vai te dizer, como disse a Paulo, não importa o que você tenha, não importa o seu problema, não importa o espinho na sua carne, a minha graça te basta. E Saul foi se afastando do Senhor e perdeu a graça. E Samuel, o profeta que ungiu o rei Saul, ele simplesmente amava aquele homem e ele lamentava. E Deus disse, até quando, Samuel, você vai continuar chorando por Saul? Porque eu já o rejeitei. Porque Saul se afastou do Senhor. Eu já o rejeitei. Ele não tem mais a minha graça. O meu favor. Ele não tem mais. Eu já escolhi outro.
sobre o qual eu vou trazer a minha graça. E sabe o que é interessante? Todos falam que Saul pecou e Deus o rejeitou. Mas Davi também pecou e Deus não o rejeitou. Por quê? Porque Davi disse ao Senhor: Senhor, eu não posso abrir mão. Eu pequei, eu fiz mal, eu errei, eu falhei. Mas o Senhor pode tirar de mim até o trono, mas não tira de mim tua presença, porque eu posso viver sem o trono. Eu não nasci rei. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença. Eu não posso abrir mão da tua graça. Da tua graça eu não abro mão, não. Não dá. Tua graça eu não posso desperdiçar. A tua graça eu não posso deixar para lá. E por isso Deus não rejeitou Davi. Por isso Deus perdoou Davi. Teve consequência do pecado? Teve. Teve. Muitas consequências. Amnon foi morto por Absalão após ter praticado incesto com sua irmã. E depois o próprio Absalão foi morto pelo exército de Davi. E o primeiro filho que Davi teve com Betseba também morreu. Mas depois de tudo isso, a presença do Senhor não se afastou de Davi. Porque a graça de Deus era com Davi. E da linhagem de Davi vem Jesus. Da raiz de Davi vem o Messias. Porque Davi manteve a graça do Senhor. Então, mesmo que eu venha a pecar, mesmo que eu venha a falhar, mesmo que eu venha a tropeçar, mesmo que eu venha a cair, eu não posso abrir mão da sua graça, porque ela me basta. Mesmo que eu venha a ter dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo, ou seja, eu tenho a tua graça. E sabe, aquele que tem a graça do Senhor, ele é restituído. E a pergunta que Deus colocava em meu coração para esta tarde de domingo: você quer ser restituído? Você quer ser restituído? Para que você seja restituído naquilo que você perdeu. Para que você receba de volta aquilo que foi perdido no caminho. Você precisa da graça do Senhor. Você quer ser restituído? Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, o versículo 35, diz: ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? O que é que você deu para que ele te restitua? Mas eu serei restituído se eu der. E eu darei se eu andar na graça. A palavra-chave aqui eu não posso deixar de lado e dizer o que a Bíblia diz. Eu preciso da graça. Senhor, eu inicio o meu dia. Eu digo: Senhor, eu careço da tua graça. Senhor, eu preciso da tua graça. Eu faço isso todos os dias. Às vezes eu me levanto cansado. Queridos, vocês não têm ideia. A grande maioria de vocês não tem ideia do que é o mundo espiritual. Vocês não conseguem, muitas vezes, compreender o quanto o nosso físico sente. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o quanto o nosso físico sente a guerra espiritual travada. Queridos, ontem nós ministramos a live. Eu contei para vocês um pouco das dificuldades que vivemos. O computador, vocês estão vendo que não tem fundo musical desde ontem. A fonte do computador queimou. Fiquei sem energia ontem durante o dia. Mas fizemos a nossa live. Depois participamos. A minha esposa ministrou na live das princesas com o Fábio Amorim.
e a equipe vem orar comigo, o ministério vem orar comigo, e nós estávamos na intercessão. Depois terminou, nós ainda, como sempre, após as lives, nós nos reunimos para orar. E Deus falou poderosamente durante a oração. E isso tudo traz sobre nós desgaste. E hoje pela manhã, o físico sente o desgaste. E eu digo, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu ainda dei uma passadinha rápida na live das amigas de fé da madrugada. Foi uma passada rápida, só para abençoar. Não havia condição física de participar. E eu passei por ali rapidamente. Estavam os irmãos, a Juliana, a Ana Carolina, a Shirley, ministrando. Passei por ali rapidamente. E hoje eu dizia, Senhor, eu preciso da tua graça. Eu tenho live agora, à tarde. Eu tenho live à noite, aliás, participem conosco. Nós vamos encerrar uma campanha da pastora Ednair Souza de 1 ano de lives. E nós vamos encerrar com a ceia do Senhor. Você quer participar da ceia? Nós vamos, prepare o pão e o suco de uva. Nós vamos celebrar hoje à noite a ceia do Senhor. 20 horas. Prepare-se. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E tudo isto, eu dizia, Senhor, venha cá, eu preciso da tua graça. Isso sem falar nos aconselhamentos. Isso sem falar nas intercessões. Nós já vamos orar aqui pelo nosso caderno de oração. Isso sem falar em todas as demais situações. Eu preciso da tua graça. E sei que a palavra nos mostra que a graça do Senhor basta. Mas para que eu venha a ser restituído, olha a palavra, Romanos 11:35. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem primeiro deu a ele para que ele devolva? Quem primeiro deu a ele para que ele traga de volta? E no versículo seguinte, Paulo arremata quando escreve aos Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a graça vem dele, é para ele e vem por meio dele. O que eu preciso, o que você precisa, o que nós precisamos é da graça do Senhor. E eu orava pela manhã. Foi uma noite muito difícil. Ah, mas por quê, pastor? Pura e simplesmente por causa da repercussão no mundo espiritual do que Deus está fazendo. Quem participou da live à noite viu a mão de Deus, o quanto o inimigo trabalhou para impedir. A nossa irmã Quitéria, do círculo de oração, a sanfoneira, das heroínas de fé, das heroínas de Cristo, perdão, mal conseguia compartilhar o testemunho, caiu a conexão dela, nós repreendemos, ela voltou, deu o testemunho. Depois as missionárias entraram, a Rose, a Jane, a minha esposa, compartilharam uma palavra, depois nós clamamos, e depois ainda nos reunimos para orar. E tudo isto para que nós tenhamos a graça do Senhor. Porque sem a graça do Senhor, eu não posso prosseguir. Sem a graça do Senhor, eu não posso viver. Sem a graça do Senhor, eu não sou capaz de avançar. E eu tenho uma palavra de Deus muito clara, muito objetiva, muito direta. Pregue todos os dias. E eu digo, Senhor, hoje não. Ele diz, hoje sim. Eu digo, hoje não dá. E ele diz, hoje vai dar.
E eu digo, hoje fico quieto. Ele diz, hoje você abre a boca. E é interessante, quanto mais eu peço para ficar quieto, mais ele me manda abrir a boca. Naquele dia que eu falo, Senhor, hoje não dá. Ele não só me manda fazer a minha live, como ele me coloca em outras. Quando eu digo, Senhor, hoje eu vou descansar, me parece que sai ao contrário, o tiro sai pela culatra e ele me põe para fazer mais coisa. A live com a pastora Ednair Souza já estava agendada há alguns dias, então não foi surpresa, eu sabia que a ministração seria às 8 da noite. Agora a história da ceia foi hoje que Deus deu essa direção. E eu falei, eu vou propor para a pastora, é na live dela. Quem sabe ela não aceita o desafio. E aí eu estou livre. Porque eu fiz a minha parte, eu obedeci, eu dei o recado. Mas não é que ela aceitou imediatamente? De modo que nós já absorvemos mais uma atribuição. Já absorvemos mais uma responsabilidade. Vamos ministrar a ceia. E ela ainda mesmo dizia, pastor, isso é uma confirmação, porque por causa da pandemia nós não fizemos a ceia este mês. E eu sei que tem muita gente que não tem podido participar da ceia porque não tem visitado os cultos presenciais. Pois hoje você terá oportunidade. Já somos aqui 40 pessoas ao vivo. E o convite está estendido a todos. Temos hoje a oportunidade de celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Se você não tem ceado, hoje chegou o dia de você cear. Se você não tem podido participar do corpo e do sangue, hoje é o seu dia de participar. Talvez, por exemplo, o grande grupo das amigas de fé, algumas das nossas amadas irmãs não esteja participando por causa da pandemia, pois hoje é dia de participar. É só separar um pouquinho de suco de uva e um pedaço de pão, e nós vamos abençoar. Queridos, ontem até oração para consagrar azeite, para consagrar óleo. Eu fui chamado até para isso. Pastor, por favor, eu não tenho... Olha só, queridos, a que ponto a situação chegou. Uma irmã me manda uma mensagem, pastor, o senhor poderia abençoar o azeite? Porque eu não tenho podido ir aos cultos, eu não consigo falar com o meu pastor para ele consagrar o azeite. E eu digo, claro que sim. E nós oramos e nós consagramos aquele azeite. Uma irmã que está vivendo um momento muito difícil, muito delicado, de desânimo, de medo. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos esquivar daquilo que Deus tem para nós. Minha esposa está aqui, inclusive, fazendo o lembrete. Separe os elementos da ceia. O pão e o suco de uva. Vamos celebrar a ceia hoje às 20 horas. Vamos juntos. Entre nós, talvez hajam pessoas que não têm podido. Ah, mas eu tenho participado. Não tem problema, pode participar também. Ah, mas eu fui esse mês, eu já tomei. Não tem problema. Não há um limite. Se você quisesse, você poderia inclusive cear todos os dias do mês. Não há problema. Não há restrição. Portanto, o convite está formalizado, o convite está feito. No final deste domingo, às 20 horas, à noite, lá na campanha, no encerramento da campanha de 1 ano, a pastora Ednair Souza acabou de sair de uma experiência terrível com a Covid-19. E ela orava, e ela contou esse testemunho. Ela pedia, Senhor, não me deixa morrer. Não me deixa morrer. Ela estava mal. E ela é enfermeira, trabalhou 40 anos no hospital. Ela foi chefe de equipe e tudo mais. Ela sabe dos desdobramentos, ela sabe da situação. E ela dizia, Senhor, eu não quero ser entubada, Senhor, não me deixa morrer. E ela honrou, e ela fez as lives, e mesmo enfraquecida, mesmo com falta de ar, ela manteve a sua posição. E ao completar 1 ano de lives, ela
fez uma sequência, uma campanha em função dessa celebração, fez até bolo. E hoje o encerramento, ela me convidou, e hoje nós vamos compartilhar a palavra no encerramento da campanha, e vamos também celebrar a ceia. Por quê? Porque através da ceia do Senhor, eu participo do corpo e do sangue de Cristo, e então vem sobre mim a sua graça. E o que eu e você precisamos? Tantas pessoas vivendo momentos tão difíceis, luto, dor, desemprego, necessidade, fome. E o que eu e você precisamos nesse cenário tão terrível? Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos da graça do Senhor. E através da ceia, nós vamos receber, anote, a graça do Senhor. Através da ceia, nós teremos sobre a nossa vida a renovação da graça do Senhor. Através da ceia, logo mais às 20 horas, nós teremos a restituição. Porque a palavra que Deus colocou foi esta. Quer ser restituído? Você quer ser restituído? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Romanos 11:35. Dê a ele, para que ele te restitua. Entrega para ele, para que ele te restitua. Dê a ele, para que ele te restitua. Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Uma outra tradução, a NVI, por exemplo, ao invés de restituição, ela usa a palavra recompensa. O que é que você deu a ele para que ele te recompense? Mas até para dar a ele, nós precisamos da graça. Queridos, eu sou prova viva disso. Quando vos digo que estou aqui há 407 dias, todo santo dia, nas redes sociais, ministrando, pregando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, orando, clamando, buscando. Isto é pura e simplesmente resultado da graça do Senhor. Eu não poderia ministrar um único dia sequer sem a graça do Senhor. Eu não poderia falar uma única vez, nenhuma live, sem a graça do Senhor. É a graça do Senhor quem me sustenta. É a graça do Senhor quem me fortalece. É a graça do Senhor que me alimenta. É a graça do Senhor que me fortifica. É a graça do Senhor que me garante. Para que você possa ir em frente. Para que você possa prosseguir. Para que você possa receber. Para que você venha a ser restituído. Primeiro você dá a Ele. Mas até para dar a Ele, nós precisamos da graça. Nós não temos a menor chance, a menor condição de dar a Ele coisa alguma, se nós não tivermos a graça. E você está aqui para ser cheio da graça. Vou repetir. Você está aqui para ser cheio da graça. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor basta. A graça do Senhor é necessária. A graça do Senhor é tudo para mim. Não posso viver sem a tua graça. Não podemos viver longe da graça. Eu quero lhe dizer, com todas as letras, não abra mão da graça do Senhor. Não abra mão.
da graça do Senhor. Não negocie. Não troque. Não desista. Não deixe para lá. Persiga, busque, clame, ore, continue e receba a graça do Senhor. Eu não consigo orar, graça do Senhor na sua vida. Eu não tenho conseguido adorar, graça do Senhor na sua vida. Eu não tenho conseguido interceder, graça do Senhor na sua vida. Vai resolver. Busque a graça. Clame pela graça. Peça ao Senhor pela sua graça. Mas eu sou absolutamente incapaz. Eu também. É por isso que nós precisamos da graça, porque nós somos incapazes. Paulo reconheceu a sua fragilidade. Por isso ele clamou. E Deus lhe respondeu: a minha graça é suficiente. Não precisa de mais nada. Tem tanta gente pedindo tanta coisa. Eu preciso disso, daquilo. Espera aí. Primeiro o reino. Depois ele acrescenta. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o reino e a justiça. O restante ele acrescenta. O reino e a justiça. O restante ele acrescenta. Além disso, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Portanto, o que é que eu preciso? Entregar. Porque as outras coisas ele acrescenta. E o mais ele faz. Então eu preciso entregar. E o texto que Deus colocou em meu coração é exatamente esse. Quer ser restituído? Você quer ser restituído? Então, primeiro, dê a ele. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Esta palavra que eu quero deixar nesta tarde. Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Você já entregou para ele? Você já colocou na mão dele? Você já se rendeu a ele? Para que venha a ser restituído? Restituição é graça. Restituição é favor imerecido. Sim, não é de graça, houve preço. Jesus pagou um preço altíssimo e tem muito a ver com a ceia que nós vamos celebrar daqui a pouco. Jesus pagou preço altíssimo. É pela graça. Não venha me dizer que foi de graça. Não. O preço foi altíssimo. Mas é pela graça. Não é pelas obras. Não é pelos seus cabelos, pelos seus olhos azuis, pelas suas falas, pelas suas atitudes, pelos seus méritos, pela sua conversa, pela sua beleza. Não é por nenhum motivo, senão pela graça. É pela graça que nós somos salvos. Não é pelas obras. Não é pelas obras. Nós somos salvos, nós somos alcançados, nós somos tocados, nós somos revestidos pela graça. Não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. Tenha fé e saiba que Deus te escolheu. Isto pela graça. Deus me escolheu pela graça. Deus te escolheu pela graça. Deus te separou pela graça. E nós não podemos abrir mão da sua graça. O que eu preciso? Você precisa da graça. O que eu preciso? Eu preciso da graça. O que nós precisamos? Da graça. Porque aí eu entrego e ele restitui. Eu entrego, ele recompensa. Eu me entrego, ele restitui. Eu me entrego
ele recompensa. Romanos 11:35. De modo que precisamos viver na graça do Senhor. Como é que eu faço isso? Tenho que caminhar na presença dele. Tenho que viver com ele, respirar com ele, colocar a minha existência, confiar nas mãos dele. E o que eu vou apresentar? Apresente-se. Diga: eis-me aqui. Para que a sua graça venha. Paulo, aliás, quando ainda era um certo cidadão chamado Saulo, ele era absolutamente terrível. Ele matava crente, perseguia crente, ele consentiu o apedrejamento de Estevão. Ele tinha carta do sinédrio, dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para invadir, entrar em Damasco, pegar, prender crente, levar, arrastar para tortura, para morte. Até que Deus teve um encontro com ele no caminho de Damasco. Deus teve um encontro com ele. Jesus, a quem ele era perseguido. Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus. Naquele momento houve um encontro entre Saulo e o Senhor Jesus. E dali para frente nasceu um novo homem, não mais Saulo, porém Paulo. E Paulo tinha como referência a graça do Senhor. Paulo tinha como suficiente a graça do Senhor. O que é que você e eu precisamos ter em nossa vida? A graça. Quer saber mais? Nós vamos falar mais sobre isso à noite. Por hora, eu me despeço por aqui. Por hora, deixo essa palavra no seu coração para meditação. E te espero. Te espero mais tarde. Nós vamos orar, nós vamos celebrar a ceia, nós vamos compartilhar a palavra e nós vamos receber. O quê? A graça. 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 Graça sobre graça. Quer ser restituído? Graça. Quer ser restituído? Eu te espero, 20 horas, horário de Brasília. Você quer ser restituído? Graça. Quer ser restituído? Eu não vou continuar para deixar gostinho de quero mais. Eu quero você aqui às 20 horas. Você quer ser restituído? Graça na sua vida. 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 Você quer ser restituído? Então, graça na sua vida. Graça na sua vida. Quer ser restituído? Graça na sua vida. Fechei a Bíblia. Ficou agora para de noite a continuidade dessa palavra. Quer mais? Te espero às 20 horas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que a graça, até na bênção apostólica, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Eu creio, não é no meu Instagram. A live será feita no Instagram da pastora Ednair Souza. Mas eu creio que ela vai deixar salva. Pelo menos ela tem feito isso com as demais. Então você pode assistir depois também. A Ana Belo falou: nesse horário eu estou na igreja. Não tem problema. Bom? Deus abençoe. Espero vocês mais tarde. Fiquem com Deus. Até mais. Paz do Senhor. Tchau, tchau.